Oi, pessoal! A gente voltou com o nosso Suas Conversas, seu programa preferido de entrevistas, claro. E o tema de hoje é a coleta seletiva. Gente, pasmem! Cada brasileiro gera, em média, quase 1 quilo de lixo por dia. Em um ano, são 343 quilos. Juntando o país todo, são 80 milhões de toneladas de resíduos produzidos a cada ano. Segundo a Agência Brasil, que publicou esse artigo em 2021, ou seja, é extremamente recente esse estudo. E você sabia que apenas 3% do lixo gerado no DF vai para reciclagem? O restante é aterrado no aterro sanitário de Brasília, em Samambaia. Pois é. Então, o que a gente tem que fazer? Adotar pequenas atitudes na nossa rotina, como preparar a casa ou o local de trabalho para separar corretamente o lixo. É uma das melhores maneiras para ajudar na preservação do meio ambiente. Esse é um assunto top mais de hoje em dia. Muito se fala sobre os cuidados que devemos ter com o meio ambiente e como diminuir nossas péssimas atitudes, porque sim, temos péssimas atitudes. Um dos pilares para o sucesso na recuperação do nosso meio ambiente é a coleta seletiva de lixo. Gente, vamos aderir a isso. Não vamos ficar só no discurso politicamente correto, não. Tem que colocar a mão na massa mesmo. E no Suas Conversas de hoje, nós teremos um papo com o servidor André de Souza Freitas. Graduado em Relações Internacionais, técnico em Assistência Social desde maio de 2020, presidente da Comissão de Gestão da Coleta Seletiva Solidária das SEDES e gerente de arquivo e protocolo desta secretaria. Dessa forma, nós não poderíamos ter uma pessoa melhor para falar sobre esse tema, né? Ele está embasado para isso. Bem-vindo, André. Obrigado. Obrigada por sua disponibilidade de vir aqui, tirar um tempinho das suas atribuições, né, que são muitas aqui na SEDES, para dividir com a gente os seus conhecimentos. Agora, André, para iniciar os trabalhos, o que é a coleta seletiva? Então, a coleta seletiva, ela é a separação do lixo, né? Tem o lixo orgânico e a gente tem o lixo reciclável. Então, eles não devem ser misturados, né? Nós temos que dar uma destinação certa para cada tipo de lixo. Então, né, o SLU, ele faz essa coleta seletiva. Então, ele tem a coleta de resíduos, que são ali fraldas, restos de alimentos, né, que é a coleta convencional, e temos a coleta seletiva, que são papéis, né, plásticos, metais. Então são esses materiais que são muito importantes, devem ser destinados de uma forma correta, né? Então é importante também relembrar que o SLU ele disponibiliza no site deles horários corretos para entrega, para a passagem da coleta seletiva, né? E também tem aí o Papa Reciclável, que são pontos específicos para você levar o seu lixo, né? Então você pode ou esperar o SLU passar no dia correto, ou então levar o lixo a um ponto de coleta. E quanto aos outros resíduos que você ainda não comentou com a gente? Por exemplo, pilhas, baterias, medicamentos. O que a gente pode fazer com esse tipo de resíduo? Então, já esses resíduos, eles trabalham numa logística reversa, né? Então, ao invés de você esperar o caminhão do SLU passar, você tem que ir a um ponto para você deixar aquele lixo lá. Porque como são materiais, objetos assim, fora do comum, né? Não é aquele lixo comum, reciclável ou orgânico, eles são objetos personalíssimos, assim. Então você vai até um ponto de coleta e deposita o seu lixo lá. Bom, é importante salientar também que esses pontos de coleta de materiais como pilha, eletrônicos, pneus também, borracha, eles estão também mapeados no site do SLU, né? www.slu.gov.br. Então, você pode achar esses pontos de coletas mais próximos da sua região, né? E há hoje nas 33 RAs pelo menos aí alguns pontos de coleta seletiva para esse tipo de material. E é uma informação importante, né? Porque às vezes a gente realmente fica, e agora? Vou fazer o que com esse pneu? Vou fazer o que com essa pilha, Sim. Né? É importante realmente essa informação que no site da SLU tem, onde tem esses pontos de coleta, né? Com certeza. Mas até agora a gente falou sobre os resíduos domésticos. E quanto àqueles chamados de grandes geradores, quem são esses?
Então, os grandes geradores são aquelas pessoas jurídicas, né, que elas emitem mais de 120 litros de lixo de resíduos indiferenciados. Então, não quer dizer que eles vão gerar 120 de lixo orgânico, 120 litros de lixo orgânico ou de material reciclado. Eles vão ter ali várias diferenciações de lixo, mas supera essa marca dos 120 litros. Então, nesse caso, né, aí a Lei 5.610 de 2016, que ela regulamentou que essas pessoas jurídicas, elas são responsáveis pelo gerenciamento adequado, pelo transporte, né, pela contratação de serviços especializados de coleta, de armazenamento, transporte, tratamento e destinação final desses resíduos, né? É importante, né? Às vezes a gente só pensa nas casas, mas tem os grandes geradores, né, que fazem um estrago bom, né? De lixo, né? Nossa! Ainda bem que tem essa regulamentação, né? Que eles têm que cuidar, né? E destinar, né? Com Isso certeza. é muito bom. André, no DF, órgãos e entidades públicas, eles devem separar os seus lixos, né? Conforme a coleta seletiva solidária. O que é essa coleta seletiva solidária? Então, essa coleta seletiva, ela é recente, se a gente for pensar até em outros países que já aderiram há muito tempo nessa coleta. Aqui tem uma lei distrital, que é a 4.792, né? Que ela foi regulamentada por um decreto, e aí ela dispõe sobre a destinação final dos resíduos recicláveis na administração pública direta e indireta. Então, nós temos que separar o lixo de acordo com como ele deve ser acondicionado, né? Então, temos que separar o orgânico do lixo reciclável. Isso daí é uma disposição que tem uma ajuda da SLU, então ela é realizada, essa coleta seletiva solidária, pelo SLU e para toda a estrutura do GDF, né? As sedes inclusa nessa estrutura. E nós, como servidores, que a gente falou como órgão e entidade, né? Agora nós, como servidores do GDF, nós somos obrigados a separar esse lixo no trabalho. Como isso é operacionalizado? Então, aí, como servidor, é importante saber que tem que ter uma gestão macro. Por quê? Nós precisamos de lixeiras bem sinalizadas. Então, tipicamente, o lixo com a cor azul ou verde é para materiais recicláveis. Preto e cinza para materiais orgânicos. Então, você colocar na sala do servidor esse lixo bem sinalizado já é um passo muito importante. Outro passo bastante importante, que algumas outras secretarias já implementaram, é colocar uma lixeira única na sala. 2 lixeiras, no caso, para lixo orgânico e para lixo reciclado. Por quê? Porque se você coloca uma lixeira do lado do servidor, isso você vai estar ali fomentando que ele pegue aquele resíduo que está na mesa dele e jogue do lado onde está o lixo mais próximo. Então, se você tudo ali dentro, né? Exato. Então, se você coloca só 2 lixeiras, você força essa coleta dentro do próprio setor e aí você pega do micro e vai para o macro, porque se você aplica isso em todas as áreas, acaba que você, como a secretaria toda, você consegue gerir melhor esse lixo. É bem pensado isso daí, realmente é muito interessante. Só que para a gente poder separar esses resíduos, nós precisamos saber como fazer isso, né? Sim. Então, compartilhe um pouquinho do seu conhecimento, como nós podemos separar os resíduos. Então, como eu falei anteriormente, a questão de conversar com os executores de contrato, por exemplo, de limpeza, isso é muito importante. Então, essa parte administrativa ela tem que estar também muito atrelada. Também alinhada, né? Alinhada, porque não basta só o servidor querer. A querência é muito importante. Mas a gente tem que dar instrumentos para que isso aconteça. Então, a execução de contrato de limpeza pode pedir para a empresa colocar sacos azuis ou verdes para lixo reciclado ou preto e cinza para lixos orgânicos. Então, já começa da parte administrativa e também cursos, né, incentivando. Isso que a gente está fazendo agora é muito importante, conscientizando todos os servidores de como é importante a gente diminuir o nosso lixo ou pelo menos dar uma destinação final mais cabível a eles. Aí a gente aprende, os servidores que vão assistir essa entrevista aprendem, aí multiplica em casa e assim vai indo. É assim que começa a corrente do bem, gestão né? do conhecimento. Exatamente. Agora nós vamos para a pergunta mais esperada. Quais são as melhores dicas
para como realizar a separação dos resíduos? Então, primeiro você pode retirar o excesso de alimento, né, e de líquidos das vasilhas, né, das embalagens, mas você não precisa lavá-las. É realmente só retirar aqueles resíduos para você colocar para ser reciclado, né? É uma coisa muito importante que aí já vai até para uma área social, é você saber descartar o lixo como vidro ou objetos cortantes, porque esses materiais eles têm que ser envoltos ali por algo que não machuque a pessoa que vai fazer a coleta, né? Ali o servidor do SLU. Então, colocar em caixa, né? É muito importante. Também a questão do papel em geral, que deve ser descartado sempre seco, que possível, e não amassado, né? Porque a gente tem a mania de pegar o papel, amassar e jogar no lixo. Parece que se não amassar, não vai jogar fora, né? Não, acho que é até uma coisa cultural. Você amassou é automático, e jogou. Né? E caixa de papelão também, muita gente, eu vejo isso agora, não aqui na secretaria, mas no meu condomínio, muitas pessoas colocam a caixa de papelão inteira dentro do lixo e ela deve ser desmontada. Então é fácil, você só comprime a caixa de papelão e coloca no lixo. Isso ajuda muito na coleta seletiva também. E lembrando aqui no caso da secretaria, como nós temos uma grande massificação de lixo, temos que ter containers específicos, né? Então deve colocar resíduo em container nas cores verde, né? Para coleta seletiva, para materiais reciclados, e cinza para o convencional, que seria o orgânico. Porque daí quando o caminhão passa, ele já sabe qual pegar, né? Fica mais Exatamente. fácil, né? Identificação. Isso, e tem os dias, né, de coleta. Então, a SLU, vamos supor, segunda, quarta e sexta, ele vai fazer o recolhimento de lixo convencional. Terça e quinta, de lixo reciclável. Então, ele já sabe qual container que ele vai pegar, né? Que interessante. E qual é a importância da coleta seletiva? Olha, a coleta seletiva, ela só é benéfica a todos, porque primeiro a gente pensa na questão ambiental, né? Gera menos poluição, você dá uma destinação nova para o lixo, porque um lixo que antes geraria apenas resíduo, ele pode ter uma nova destinação, virar um novo objeto por meio da reciclagem. Então a gente está muito atrelado a esse pensamento. E gera muita renda também, né? Renda, exatamente. Cooperativas, né? E importante salientar que a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela faz a autenticação de cooperativas de lixo. Então a gente está dentro desse processo. Então, já que a gente dá essa autenticidade aqui, tem que dar o exemplo, né? Tem que dar o exemplo, exatamente. E você é o presidente da comissão, tem que dar mais exemplo ainda. Vamos lá. E aí também, pensando assim, fora dessa questão ambiental, a geração de emprego, né, nas cooperativas, a geração de renda para a população, né? Nós somos ainda aqui a secretaria que cuida de transferência de renda. Então, assim, essa questão é muito importante. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um Suas Conversa. André, obrigada de novo por você ter vindo para a gente falar um pouquinho desse tema tão relevante. E que cada um de nós possamos contribuir de verdade com o meio ambiente e tornar os espaços cada vez mais limpos, né? Porque eu falei lá no início, nada de conversa politicamente correta sem realmente fazer o que tem que ser feito. Essa nossa conversa aqui, ela vai ficar disponível na escola virtual das sedes e em nossas redes sociais, assim como as outras estão. Obrigada por estarem aqui conosco e esperamos vocês no nosso próximo encontro no Suas Conversas com mais um convidado especial. Não esqueça de deixar as suas perguntas e sugestões para outras conversas. Até lá!